uma subcultura nas pessoas que passam 24 horas no computador. O planeta inteiro está conectado à internet. Isso significa que tem acesso a todos os sistemas de informação. Imagine acordar amanhã e descobrir que a maior revolução tecnológica do século simplesmente desmoronou. Imagine abrir seu celular, ligar seu computador, tentar acessar suas redes sociais, seu banco, seu trabalho e perceber que quase nada está funcionando do jeito que deveria. E tudo isso por causa de um único motivo: a inteligência artificial. A mesma que prometia transformar o mundo entrou em colapso. E se eu te dissesse que especialistas, investidores e gigantes da tecnologia estão começando a admitir nos bastidores que a inteligência artificial pode estar vivendo uma enorme bolha prestes a estourar? O que realmente está acontecendo? As empresas investiram bilhões, mas será que esse dinheiro algum dia vai retornar? Quem é que vai quebrar se essa bolha realmente explodir? Hoje você vai entender por que tanta gente está dizendo que a bolha da IA pode estar prestes a colapsar e por que isso pode afetar diretamente o mundo, os empregos, os governos e até a economia global. Prepare-se para uma jornada que mistura tecnologia, economia e um pouco de previsão sombria sobre o nosso futuro próximo. Nos últimos anos, assistimos a um crescimento tecnológico que parecia impossível. De uma hora para outra, modelos de IA começaram a conversar, criar textos complexos, gerar imagens realistas, compor músicas, analisar dados gigantescos e até ajudar cientistas em pesquisas. Empresas surgiram do nada, startups foram financiadas com bilhões de dólares, e CEOs de todo o planeta declararam que a IA seria a maior revolução da história humana, maior até do que a internet e a eletricidade. Rapidamente, a IA já estava fazendo chatbots, vídeos inteligentes e até diagnósticos médicos automatizados, e tudo parecia correr rápido demais. A promessa era simples: a inteligência artificial vai automatizar tudo, vai aumentar a produtividade de todas as empresas do mundo, vai criar um planeta mais eficiente, mais rápido e mais inteligente. E por acreditar nisso, investidores despejaram quantias gigantescas. Só nos últimos 2 anos, foram estimados mais de 200 bilhões de dólares investidos globalmente apenas em infraestrutura para a IA. Isso inclui data centers, GPUs, servidores, chips e energia elétrica. Se tudo funcionasse perfeitamente, estaríamos vivendo o início de uma era fantástica. Mas conforme a tecnologia avançou, o que parecia um caminho brilhante começou a mostrar rachaduras preocupantes. A primeira grande rachadura está no custo. Treinar um modelo de IA não é apenas caro, é absurdamente caro. Manter esses modelos funcionando é ainda mais caro. E para piorar, escalar esses modelos para bilhões de usuários é praticamente impossível com o que temos hoje. Empresas descobriram que o custo energético é gigantesco, que o custo de manutenção cresce exponencialmente, que a demanda por chips é maior do que a capacidade global de produção e que o retorno financeiro não acompanha nem de perto o ritmo dos gastos. Para muitos negócios, manter IA em larga escala é como encher um tanque de gasolina furado. Você coloca dinheiro sem parar, mas ele nunca fica cheio. Para você ter uma ideia, rodar um sistema de IA avançado para milhões de usuários pode custar milhões de dólares por mês. Só isso já seria um sinal de alerta. Mas existe algo ainda mais intrigante. Muitas empresas perceberam que mesmo com produtos inovadores, elas não sabem exatamente como lucrar com isso. E quando o lucro não aparece, os investidores começam a ficar inquietos. A segunda rachadura está nas expectativas irreais. Se tem algo que a história nos ensinou, é que grandes revoluções tecnológicas sempre carregam exageros. Durante a bolha das .com, acreditava-se que qualquer site se tornaria um império bilionário. Com a IA, estamos vendo um padrão similar. Os modelos são impressionantes, sim, mas ainda não fazem tudo o que o marketing promete. A mídia mostrou robôs humanoides dominando o planeta, mas na prática eles ainda tropeçam em escadas. Prometeram carros autônomos em massa, mas a maioria das montadoras reduziu drasticamente seus planos. Prometeram diagnósticos médicos perfeitos, mas boa parte dos modelos falha quando é exposta a dados reais fora do ambiente controlado. Esse abismo entre o hype e a realidade alimenta a ideia de que estamos diante de uma grande bolha. As pessoas foram convencidas de que a IA resolveria todos os problemas. Agora estão descobrindo que não é bem assim. A terceira rachadura é a falta de um modelo de negócio sólido. As maiores empresas do mundo, Google, Meta, Microsoft, Amazon
estão gastando bilhões para desenvolver modelos de IA. E aí surge a pergunta mais incômoda de todas: como exatamente elas vão ganhar esse dinheiro de volta? A verdade é que ninguém sabe. Algumas apostam em assinaturas mensais, outras contam com publicidade, mas a conta não fecha. Pense comigo, se uma empresa investe 100 bilhões de dólares em desenvolvimento, ela precisa gerar muito mais do que isso para compensar o investimento. E até agora, isso não está nem perto de acontecer. Muitas dessas empresas dependem de capital de risco, empréstimos, rodadas de captação e, principalmente, expectativa. E essa expectativa é uma base extremamente frágil quando estamos falando de trilhões de dólares. A quarta rachadura está na infraestrutura. Para a IA funcionar no nível que todos imaginam, o mundo precisaria muito mais energia, muito mais água para resfriar data centers, muito mais GPUs, muito mais servidores, só que estamos chegando ao limite. Grandes operadoras de energia já alertaram que não conseguem atender a demanda. Algumas regiões, como Virgínia e Singapura, congelaram a construção de novos data centers por falta de recursos. A IA simplesmente consome mais do que o mundo pode fornecer. Então, uma pergunta inevitável surge: se não conseguimos sustentar a infraestrutura, como a IA vai continuar crescendo? A quinta rachadura está no retorno corporativo, que é bem menor do que o esperado. Empresas de todo o planeta compraram a ideia de que IA seria uma ferramenta milagrosa que dobraria a produtividade. Mas, quando começaram a testar isso em escala real, descobriram algo preocupante. A IA ajuda sim, mas não tanto quanto prometeram. A IA comete erros sutis. Precisa de supervisão humana constante, demanda ajustes específicos para cada empresa e gera riscos jurídicos e de privacidade. Resultado: a economia real não está reagindo com a mesma velocidade da tecnologia. E quando isso acontecer, os investidores começam a recuar. Mas a grande pergunta é: a bolha realmente vai estourar? Ou tudo isso é apenas medo exagerado? A resposta não é simples. Alguns especialistas dizem que não mesmo, que isso é apenas a fase inicial de uma tecnologia disruptiva e que é normal haver custos gigantescos no começo de uma revolução. Outros acreditam que sim, que estamos vivendo uma bolha parecida com as .com e que as empresas superestimaram completamente o potencial lucrativo da IA. Mas existe um terceiro grupo, talvez o mais interessante, que afirma que uma parte da bolha vai estourar, mas outra parte vai sobreviver mais forte do que nunca. Assim como aconteceu com a internet, milhares de empresas vão desaparecer, mas algumas poucas vão se tornar gigantes ainda maiores. Então, o que pode estourar primeiro? As startups que levantaram milhões sem ter um produto real, empresas que dependem totalmente do hype e prometeram coisas impossíveis, infraestruturas que custam mais energia do que conseguem justificar e ferramentas de IA que não têm aplicação comercial clara. Por outro lado, o que pode sobreviver e até crescer ainda mais? A IA aplicada à medicina, que reduz custos e salva vidas. A automação industrial, que já aumenta a produtividade de milhares de fábricas. O processamento de linguagem natural, que é usado diariamente por bilhões de pessoas. Chips e hardware, para IA que devem continuar em alta demanda. E claro, ferramentas de produtividade, edição e programação que já fazem parte do nosso dia a dia. Essas áreas têm retorno claro, direto e sustentável. Por isso, mesmo que a bolha estoure em alguns setores, essas aplicações vão continuar crescendo, mas existe um risco que quase ninguém comenta: a dependência. Mesmo que a bolha estoure parcialmente, nós já estamos profundamente dependentes da IA. Bancos, hospitais, plataformas digitais, lojas, mercados, escolas, aplicativos, tudo já usa algum tipo de IA. A pergunta que quase ninguém quer fazer é simples e assustadora. O que acontece se a Rússia, a China ou até os Estados Unidos sofrerem uma queda massiva em seus sistemas de IA ao mesmo tempo? É um cenário improvável, mas não impossível. Mas existe também um lado positivo. Alguns especialistas acreditam que a bolha estourar pode ser uma limpeza necessária, uma forma de eliminar empresas que prometeram mais do que entregaram. Projetos sem impacto real, tecnologias insustentáveis e especulação exagerada. O resultado seria uma indústria mais forte, mais madura e mais eficiente. Depois da bolha, vem a estabilidade. E talvez seja exatamente isso que o setor da IA precisa. Então, agora que você conhece todos os lados dessa história, a pergunta final é inevitável. A bolha da inteligência artificial vai realmente estourar? Ou estamos apenas vivendo o início de uma revolução que ainda vai mudar tudo, mesmo que demore mais do que o previsto? Alguns dizem que a IA é superestimada e outros dizem que ela é inevitável.
e há quem acredite que este é apenas o começo. Mas no fim, a decisão é sua. O que você acha? A bolha vai explodir ou vai revelar um futuro ainda mais poderoso do que imaginamos? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like e inscrevam-se no canal. Question's always how.